Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de primeiro pedir desculpa por este pequeno atraso, mas tivemos aqui uma situação tecnológica que nos impediu de iniciar realmente às 10 horas. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando e em nome do Inove Cluster quero desde já aproveitar para agradecer a vossa presença neste quinto e penúltimo workshop de capacitação para a internacionalização, de acordo com o nosso projeto Export.inove. A nossa sessão de hoje será desenvolvida pela Diana Ferreira, é uma especialista na área do marketing digital, com foco na internacionalização, que hoje vem-nos falar da proteção de dados e compliance internacional. Queria já também aproveitar para lançar aqui um save the date para o nosso último workshop de capacitação. Este workshop será realizado no próximo dia 20 de maio, também pelas 10 horas, e tem como tema o e-commerce, estratégias de venda digitais e o processo de expansão global. Por isso, se puderem já guardar nas vossas agendas esta data, seria ótimo, para que pudessem então ter mais um bocadinho aqui de informação relativamente à capacitação das empresas na área do e-commerce. Ao longo da sessão, apesar de ainda termos aqui poucos participantes, mas que ainda estão por entrar, daquilo que eu estou aqui a verificar, dúvidas que vão surgindo, coloquem. Podem colocar através do chat, podem colocar através da levantar da mão, que iremos passar depois a esclarecer, de modo também que esta apresentação seja mais dinâmica, mais interessante e esclarecedora para todos. Assim sendo, eu gostaria de dar as boas-vindas à Diana Ferreira e deixá-la aqui aos comandos então desta sessão de trabalhos, que espero que seja o mais proveitosa possível para todos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigada, Fernando, pela apresentação e pela introdução. Então, como foi dito, o meu nome é Diana Ferreira, eu trabalho em marketing há já mais de 10 anos. Neste momento sou marketing manager numa empresa, num grupo internacional ligado à área da medicina veterinária. E sou também consultora na área de marketing digital. Foi com muita satisfação que recebi aqui o convite da organização, então, para estar aqui hoje a falar de um tema que muitas vezes é encarado como um bicho de sete cabeças, que é a proteção de dados e a compliance internacional. E eu espero que, com a minha apresentação, mostrar-vos que efetivamente isto não é, nem tem que ser encarado como algo muito complexo. Eu sei que muitas vezes aqui o jargão jurídico associado a este tema faz com que nós olhemos para ele de uma forma assim um bocadinho mais assustadora, mas de facto ele não tem por que ser assustador. Acho que o ponto principal é nós percebermos o que é que estamos aqui a falar, compreendermos de que forma é que a legislação na área da proteção de dados influencia aquilo que é o marketing digital e aquilo que são as nossas atividades e estarmos cientes daquilo que temos que fazer. Portanto, eu espero que com a sessão de hoje consigam perceber um bocadinho melhor esta área e esclarecer algumas dúvidas que tenham. Como o Fernando dizia, se vocês tiverem então algumas dúvidas, podem ir colocando no chat ou levantando aqui a mão e nós vamos respondendo e no final também teremos um bocadinho de tempo para respondermos aqui algumas questões e podermos conversar então um bocadinho sobre este tópico. Eu vou então agora partilhar aqui o meu ecrã para darmos início então à apresentação. Ok, então, para a agenda desta apresentação, eu gostava, eu pus aqui alguns tópicos então que vamos aqui abordar, nomeadamente percebermos aqui um bocadinho o que é isto da privacidade de dados no marketing digital, de qual é que é a importância das leis sobre privacidade e proteção de dados, o que é o RGPD, que será a legislação na qual nós nos vamos focar aqui um bocadinho mais durante a sessão de hoje, e a quem é que se aplica.
Depois percebemos aqui também um bocadinho a relação entre o RGPD e o marketing digital. E depois vamos entrar aqui já numa componente um bocadinho mais prática, mais técnica, de compreendermos então algumas coisas fundamentais do RGPD no marketing digital, portanto percebermos o que é um consentimento válido, quais é que são as outras bases legais que existem no RGPD para além do consentimento. Vamos também abordar aqui algumas boas práticas que eu identifico e que creio que também são tendências de mercado que nós temos que ter em consideração nesta temática. Depois perceber o que fazer quando existe uma violação de dados. Também abordarmos aqui a questão das sanções por incumprimento, que também é um dos tópicos mais importantes para as empresas. E depois percebermos também aqui um bocadinho o contexto português com o CNPD. E por fim, finalizarmos então aqui a apresentação a falar sobre os benefícios para as marcas e para os consumidores da conformidade, digamos assim, nas nossas ações então com o RGPD. Portanto, começando aqui por falar sobre o que é que significa a privacidade de dados no marketing digital. Ok, então no marketing digital a privacidade de dados, ela refere-se à forma como as informações pessoais dos nossos consumidores são recolhidas, são armazenadas e são utilizadas. Portanto, exemplos comuns incluem a recolha de e-mails através de formulários para newsletters, através do rastreio de comportamento dos utilizadores nos websites com as cookies, a utilização de dados para a criação de perfis de consumidores. Portanto, tudo isto deve ser feito com base numa base legal e com respeito, com o máximo respeito possível pela privacidade dos utilizadores. Obviamente que a crescente preocupação dos consumidores sobre como é que as suas informações são tratadas exige que as marcas sejam cada vez mais transparentes e éticas nas suas abordagens. O uso irresponsável dos dados, como o rastreamento não autorizado ou o compartilhamento de informações sem consentimento, nós sabemos todos que pode levar a multas significativas, mas mais importante do que isso, leva também a uma perda de confiança quase irreparável aqui por parte dos consumidores. Já pelo contrário, o respeito pela privacidade dos dados, a adoção de boas práticas fortalecem a relação entre consumidores e as marcas. E as marcas que se destacam são aquelas que não apenas cumprem os regulamentos, mas que também adotam a privacidade como parte central da sua proposta de valor. Quantos mais dados nós recolhemos, maior a nossa responsabilidade em protegê-los e em usá-los com ética. Por isso é que eu coloquei aqui esta frase. Ela foi tornada célebre não de um grande pensador, mas num filme que está no nosso imaginário de todos nós, do Spider-Man. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas eu acho que ela adequa-se que nem uma luva neste contexto da privacidade de dados, porque é mesmo isto. Os dados dos nossos consumidores são provavelmente o bem mais valioso que nós temos e, portanto, este poder que nós temos nas nossas mãos faz com que tenhamos efetivamente muita responsabilidade na forma como os vamos a gerir e como vamos tratar deles. E eu acho que também uma forma muito sensível de nós olharmos para esta questão é de não nos esquecermos que nós também somos consumidores. Portanto, nós também estamos nesta posição a maior parte das vezes e também queremos que as marcas que têm acesso aos nossos dados, que os tratem com a ética, com o respeito e com a responsabilidade que nós vamos tentar fazer o mesmo com os nossos consumidores. Este slide aqui introduz então o enquadramento legal. Portanto, as leis de proteção de dados, como o RGPD na Europa, surgiram precisamente como resposta ao uso abusivo e desregulado dos dados pessoais.
Eu coloquei aqui três leis que serão, porventura, as mais relevantes num contexto internacional. Portanto, falamos então do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que é aplicado na União Europeia. Falamos do California Consumer Privacy Act, o CCPA, que é aplicado na Califórnia, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles são um caso muito particular, não só aqui nesta área como em outras, mas no caso da legislação, eles não têm uma legislação de privacidade de dados aplicada a nível nacional. O que eles têm é que cada Estado tem a autonomia de então implementar a sua própria política de privacidade, e a Califórnia foi o Estado pioneiro, digamos assim, na criação desta legislação. Entretanto, já se seguiram outros, nomeadamente o Estado de Nova Iorque também já criou uma legislação nesta área, e esperam-se que, entretanto, outros Estados vão também seguir o mesmo exemplo. E depois temos também aqui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o LGPD, que é aplicado à realidade do Brasil. Estas leis, apesar de serem diferentes entre si, obviamente, elas têm pequenas diferenças, mas elas partilham uma base comum que é dar aos cidadãos controlo sobre os seus dados. O que é que isto significa? Na prática, isto significa que as empresas devem ter processos bem definidos para garantir os direitos dos titulares. Nós vamos abordar um bocadinho melhor estes direitos à frente, mas falamos aqui de alguns direitos fundamentais que os cidadãos têm que ter acesso, como o direito de acesso, o direito de retificação, eliminação, portabilidade e entre outros. Nós vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho melhor também disto à frente. Estas leis exigem, obviamente, também aqui accountability. Não basta nós cumprirmos, é preciso demonstrar que se cumpre. Num contexto internacional, quando nós falamos de internacionalização, é importante nós percebermos para que países então é que nós vamos avançar com a nossa marca, que vamos iniciar a nossa atividade, e temos que tentar perceber efetivamente a legislação de proteção de dados que está em vigor nesse determinado país, e perceber se há algum ajuste aqui que nós temos que fazer ou não em relação às ações que já temos em vigor. Portanto, é muito importante, sempre que nós falamos em internacionalização, identificarmos então qual é que é o país, a região, e tentarmos então perceber se existe aqui alguma política de privacidade de dados mais específica que tenhamos que ter em consideração. Agora, vamos falar, e ao longo desta apresentação, e apesar de eu dar aqui, falar um bocadinho de outras, o foco principal da apresentação vai ser sobre o RGPD, porque, obviamente, é o regulamento que está em utilização na União Europeia, portanto, aquele que mais de perto nos diz respeito, e vai ser aquele que vamos aqui a falar um bocadinho em mais detalhe. Por isso, o RGPD, o que é o RGPD? O RGPD é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que é uma lei que foi implementada pela União Europeia em 2018, e foi concebida para dar aos cidadãos mais controle sobre os seus dados pessoais e para simplificar aqui um bocadinho o ambiente regulatório para as empresas internacionais também. O RGPD aplica-se a todas as empresas que processam os dados pessoais dos cidadãos da União Europeia, independentemente da localização da empresa. Isto significa que mesmo as empresas fora da UE devem cumprir o RGPD se estiverem a processar dados de cidadãos da União Europeia. Okay. De acordo com o RGPD, por dados pessoais, entende-se qualquer informação que possa ser usada para identificar direta ou indiretamente uma pessoa. Pode ser qualquer coisa, desde um nome, uma fotografia, um endereço de e-mail, detalhes bancários, publicações em redes sociais, informações médicas ou até mesmo um endereço de IP. E os cidadãos da União Europeia, com o RGPD, eles têm então têm certos direitos que têm que ser cumpridos pelas marcas.
incluindo então o direito de aceder aos seus dados pessoais, não é? A qualquer momento, o direito de corrigir dados que estejam incorretos ou fazer atualizações a dados, eventualmente se houver alguma atualização. Imaginemos que eu tinha feito uma subscrição e tinha colocado uma morada, mas entretanto mudei de casa, portanto eu preciso fazer essa atualização dessa informação. O direito de apagar os seus dados também. Portanto, eu posso ter subscrito um determinado serviço ou uma newsletter e dali a algum tempo, de facto, eu não quero mais que a empresa guarde os meus dados e, portanto, eu tenho o direito de pedir que os dados sejam eliminados. Também o direito de restringir o processamento de dados. Eu posso definir para que é que eu quero que tenham os meus dados, né? Portanto, eu preciso também de perceber e de poder aqui restringir a forma como os dados são processados, o direito de recusar o processamento dos dados também, eu posso não querer que as empresas fiquem com os meus dados, e o direito à portabilidade dos mesmos. As empresas que não cumprem, obviamente, todas estas questões e não cumprem o RGPD podem enfrentar aqui multas pesadas. Nós vamos ver isto um bocadinho mais em detalhe durante a apresentação. Agora, vem aqui a ligação entre o RGPD e o marketing digital. Portanto, no marketing digital, os dados são o motor de absolutamente tudo, não é? Mas com o RGPD, nós passamos aqui de um modelo em que nós recolhíamos tudo e depois logo víamos como é que íamos usar, para um modelo de recolher apenas o que é necessário para o nosso trabalho e com fundamento legal. A personalização de mensagens e anúncios, a automação, a segmentação de audiências e a medição de resultados continuam a ser possíveis, mas com regras claras e definidas. Um exemplo, temos sempre que informar os utilizadores de forma clara e obter o seu consentimento sempre que necessário, não é? Especialmente quando estamos aqui a usar dados sensíveis ou a partilhá-los com terceiros. E também é fundamental garantirmos a segurança destes dados, portanto, usar aqui plataformas com garantias de compliance, controlar acessos internos, ter mecanismos para responder a pedidos dos titulares, portanto, tudo isto tem que ser também considerado quando estamos aqui a falar de dados e do marketing digital. Vamos agora então explorar aqui alguns exemplos de como é que o RGPD afeta então diferentes aspectos do marketing digital. Começando pelo email marketing, que porventura será aquele que é mais afetado. Portanto, o RGPD exige que as empresas obtenham consentimento explícito antes de se enviar então e-mails de marketing. Isto significa que as empresas não podem simplesmente adicionar pessoas às suas listas de e-mail sem o seu consentimento. Para além disso, as empresas precisam de fornecer aqui uma forma fácil para as pessoas retirarem o seu consentimento, ou seja, fazerem o opt-out. Depois temos aqui a publicidade online. Muitas formas de publicidade online, como a publicidade comportamental, em que se baseia, portanto, em perceber, registar o comportamento do consumidor para depois fazer determinadas ações. Portanto, isto depende sempre da recolha de dados pessoais. Com o RGPD, as empresas precisam de ser um bocadinho mais transparentes sobre os dados que estão a recolher, sobre a forma como os vão armazenar e sobre a forma como vão ser utilizados. Para além disso, as empresas também precisam de obter consentimento antes, por exemplo, de utilizar cookies ou outras tecnologias de rastreamento. Depois eu coloquei aqui também o SEO. Embora o SEO possa não parecer estar diretamente relacionado com o RGPD, a verdade é que as empresas que recolhem dados pessoais através dos seus websites, não é? Por exemplo, através de formulários de contacto ou de análise de tráfego na web, precisam de garantir que estão em conformidade com o RGPD. Portanto, eu acho que ainda que não esteja diretamente, está indiretamente associado e por isso é que eu coloquei também aqui neste slide. E garantir a conformidade com o RGPD nas nossas ações de marketing digital
não é apenas uma necessidade legal, ok? Eu acho que pode também ajudar a criar aqui uma relação de confiança com os nossos clientes. Portanto, se nós formos transparentes na comunicação, acho que se cria aqui uma relação de confiança muito maior com os clientes, que no fundo também é aquilo que nós pretendemos. Ok, agora vamos então entrar aqui numa componente um bocadinho mais técnica, um bocadinho mais prática, que é percebermos então aqui alguns conceitos fundamentais nisto da política de privacidade. Portanto, perceber desde logo o que é um consentimento válido. Com o RGPD foram definidos alguns critérios para se considerar então um consentimento como válido. Desde logo, ele tem que ser livre, informado, específico e inequívoco. O que é que isto quer dizer? Livre porque o titular dos dados deve poder escolher, sem qualquer pressão ou consequência negativa, o consentimento que vai dar. Informado, o utilizador deve saber exatamente para que é que serve o seu consentimento, quem é que trata os seus dados e como é que ele pode retirar o consentimento se assim o desejar. Específico, porque o consentimento deve dizer respeito a uma finalidade concreta. Ok? Portanto, é diferente nós dizermos aceito receber newsletters e aceito partilhar os meus dados com parceiros. Por isso, nós não podemos agrupar diferentes tipos de consentimento num único, né? Nós temos que dividir aqui e a pessoa tem que perceber exatamente qual é que é a finalidade à qual ela está a dar consentimento. E depois, explícito, porque deve haver uma ação clara e afirmativa, como clicar numa checkbox, assinar um determinado documento ou responder afirmativamente a alguma coisa. Portanto, aqui exclui-se o consentimento implícito, ou as caixas pré-marcadas, ou o silêncio como consentimento. Nós não podemos dizer, enviar um e-mail a dizer se não responder a este e-mail, então aceitou os termos e condições. Isto não é válido, não é válido, não é? Portanto, nós não podemos assumir que a pessoa não responder nos está a dar o consentimento. Isto é contra a legislação, até porque pode haver aqui uma falha técnica, o e-mail pode ser enviado pode ir para o spam, a pessoa pode efetivamente não receber o e-mail, portanto nós nunca podemos assumir o silêncio como uma forma de consentimento. Portanto, nós temos aqui a falar um bocadinho do consentimento válido, o que é que ele é, e agora, o que é que torna um consentimento então não válido? Precisamente quando o utilizador é forçado a aceitar para aceder a um serviço que não precisa desses dados. Portanto, e também os dados, quando eles são recolhidos para finalidades mais genéricas e vagas, ou seja, aqui contra o princípio do específico, não é? Como para dizer só, para melhorar a experiência do utilizador. Nós não podemos só dizer isto assim de forma vaga, nós temos que explicar por A mais B como é que a experiência do utilizador efetivamente vai ser melhorada por nós estarmos a recolher aqueles dados. E depois o utilizador não ser informado sobre quem é que vai receber os dados, por quanto tempo é que eles serão guardados, portanto, tudo isto faz com que o consentimento não seja válido. Aqui, uma dica prática que nós podemos dar é sempre incluir um banner de cookies, conforme o RGPD, com gestão granular por categorias, ou seja, a pessoa se puder selecionar exatamente o tipo de informação que ela aceita partilhar. Nós vamos ter a oportunidade também de ver aqui um exemplo um bocadinho mais à frente. Um formulário de inscrição com caixas separadas para diferentes tipos de comunicação. Portanto, era aquilo que dizia, nós não podemos agrupar na mesma caixa, não é? Diferentes tipos de informação, portanto, nós temos que separar por categorias. Também vamos ver aqui um exemplo. E depois um link direto para a política de privacidade, com uma linguagem acessível. Para além disso, também é importante, quando nós falamos de consentimento, nós normalmente falamos de dar o consentimento, mas aqui também entra o retirar o consentimento, ou seja, deve ser tão fácil a pessoa conseguir retirar o consentimento como foi ela conseguir dá-lo. As empresas devem informar o titular dos dados de que têm o direito de retirar o consentimento a qualquer momento, quando e assim o desejarem. E obviamente que este retirar do consentimento não afeta a legalidade do tratamento feito até esse momento, ok?
Pronto, agora vamos aqui, vou partilhar aqui alguns exemplos. Pronto, neste caso, nós temos aqui então uma caixa de subscrição e aqui nós temos dois exemplos, ok? Portanto, do lado esquerdo nós temos agrupado no mesmo espaço várias coisas. Portanto, ao inscrever-se na subscrição, está a concordar com os termos e condições e com a política de privacidade e vai receber as atualizações através de e-mail. E a pessoa não tem aqui nenhuma caixa para ela assinalar, ou seja, isto, do ponto de vista legal, não está conforme o RGPD. Pelo outro lado, do lado direito, nós temos então aqui duas caixas diferentes. Tenho conhecimento e aceito a política de privacidade, é um ponto, e depois autorizo o tratamento dos dados pessoais para marketing de produtos e serviços. Ok, isto é um outro ponto. Portanto, isto aqui está correto, nenhuma das boxes está assinalada, ou seja, a pessoa tem aqui, ela pode selecionar qual é que quer e depois dar então seguimento. E para além disso, ainda tenho aqui a informação de como retirar o consentimento. Portanto, este é um exemplo que está conforme as regras definidas pelo RGPD no que diz respeito ao consentimento válido. Depois temos aqui um outro exemplo. Este é um exemplo de um e-mail, em que isto também é uma coisa que tem que estar definida nos vossos e-mails de marketing. Portanto, no final tem sempre que haver preferencialmente duas opções. Portanto, uma para a pessoa poder fazer a gestão da sua informação. Portanto, o Manage Your Preferences, neste caso, é para a pessoa poder fazer a gestão das suas informações. Se ela quiser retirar algum tipo de consentimento, se ela quiser alterar algum dado ou pedir a eliminação do mesmo. E depois temos aqui o outro, que é o unsubscribe. Portanto, a pessoa também tem que sempre ter a possibilidade, nos e-mails de marketing que recebe, de poder fazer o opt-out e poder definir que a partir daquele momento ela não quer mais receber nenhum tipo de comunicação de marketing daquela empresa. Depois, eu coloquei aqui um outro exemplo, que é no que diz respeito aos cookies. Portanto, era aquilo que nós falávamos, da pessoa poder definir o tipo de informação que quer partilhar. Então, neste caso, nós temos diferentes tipos de informação que estamos a partilhar, sendo que a primeira seria a única que seria obrigatória, digamos assim, para que o site possa funcionar na sua totalidade e nós garantirmos que estamos a oferecer a experiência que o utilizador precisa de receber. Tudo o resto são coisas opcionais. Neste caso, a caixa está como marcada, mas a pessoa pode não marcá-la, pode fazer a gestão que quiser. E depois guardar a sua escolha, ou tem aqui o botãozinho para aceitar todas. Pronto, mas este é um exemplo em que está explicado o tipo de informação que nós estamos a ceder e para que é que serve, e a pessoa pode então decidir marcar ou desmarcar conforme queira. Ok, nós agora estivemos a falar um bocadinho sobre consentimento, porque porventura é aquilo que traz, assim, causa algumas dúvidas, e é sempre mais complexo quando nós estamos a criar as nossas campanhas de marketing, mas o RGPD, na verdade, define 6 bases legais para o tratamento de dados pessoais, e o consentimento é apenas uma delas, ok? Portanto, existem outras 5, e conhecer bem as outras bases legais também faz com que nós consigamos perceber e garantir que estamos a usar a mais adequada ao nosso contexto e a não pedir consentimento quando não é preciso fazê-lo. Portanto, temos então a execução de um contrato, que é quando o tratamento é necessário para nós executarmos um contrato, em que o titular dos dados é parte. Portanto, um exemplo, enviar a confirmação de uma compra online, processar uma encomenda ou gerir uma subscrição paga, por exemplo. Depois temos o cumprimento de obrigação legal, que é quando o tratamento dos dados é exigido por uma norma legal, seja da União Europeia ou seja a nível nacional. Aqui, por exemplo, guardar faturas com dados do cliente por motivos fiscais,
ou comunicar dados a autoridades judiciais, por exemplo, se assim for solicitado. Depois temos, em terceiro lugar, digamos, o interesse legítimo. E o que é este interesse legítimo? Isto pode ser um bocadinho mais complexo, então eu vou detalhar aqui um bocadinho mais. O interesse legítimo é uma das bases legais previstas no RGPD, que na verdade permite tratar dados pessoais sem consentimento prévio, desde que estejam reunidas determinadas condições. Portanto, é uma base muito usada, por exemplo, em marketing direto, na prevenção de fraude ou na segurança, por questões relacionadas com segurança da rede. Mas ele só pode ser utilizado se não prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados, ok? Portanto, se não houver aqui nenhum tipo de interferência neste âmbito. Isto significa que a organização deve demonstrar que tem um interesse legítimo específico para comunicar com aquela pessoa, que o tratamento é necessário para esse interesse e que esse interesse não compromete de forma desproporcional a privacidade da pessoa. Isto é o chamado teste de equilíbrio, que na prática as empresas devem documentar esta análise e garantir sempre o direito de oposição. Bem, vamos a um exemplo aqui um bocadinho mais concreto. Se uma marca enviar um e-mail a um cliente que já comprou anteriormente, ela pode invocar interesse legítimo para o fazer, desde que facilite o opt-out. Por isso é que muitas vezes, ao fazerem a subscrição de um serviço ou fazerem a compra de um produto numa determinada marca, vocês depois recebem e-mails de marketing direto dessa empresa, ainda que não tenham dado consentimento ou podem não ter dado consentimento direto para o fazer. E é por esta questão do interesse legítimo que isso acontece. No entanto, isto não pode acontecer ao tratar-se de contactos novos em que nunca tenha existido qualquer tipo de relação prévia com a marca. Portanto, nesse caso, o consentimento explícito é aquele que tem que ser utilizado. Portanto, e aqui um bocadinho em jeito de suma, o interesse legítimo é útil, mas deve ser sempre utilizado com responsabilidade, com bom senso e sempre, obviamente, com total transparência com o consumidor. Depois, há dois outros pontos que eu decidi não escrever aqui na apresentação, mas que vou falar um bocadinho sobre eles porque são um bocadinho mais difíceis a sua aplicabilidade para nós, empresas do setor privado, digamos assim. Portanto, em quarto lugar, teremos aqui a proteção de interesses vitais, que serve para proteger a vida ou a integridade física do titular dos dados ou de outra pessoa. Um exemplo que será muito raro de acontecer em marketing é, por exemplo, contactar alguém em caso de emergência num evento organizado pela empresa, por exemplo. E depois temos aqui em quinto lugar a execução de tarefas de interesse público, que aqui apenas é aplicável a entidades públicas ou privadas que executem funções de interesse público ou autoridade oficial. Por exemplo, uma campanha de saúde pública promovida por uma entidade com missão oficial. Portanto, não é tanto relacionado aqui com a parte privada. Portanto, estas serão as outras bases legais que existem, portanto, no total são 6, como vos dizia, e o consentimento, porventura, é aquele que é mais falado, que é mais discutido, mas existem estas outras também que são importantes termos em consideração na nossa estratégia. Pronto, agora, eu vou dar-vos aqui... Ai, peço desculpa, avancei aqui. Agora, vamos então começar aqui a falar um bocadinho sobre as boas práticas e tendências de mercado. Eu tentei reunir um conjunto de 5 boas práticas que para mim são as fundamentais e que fazem mais sentido quando nós estamos aqui a falar de política de privacidade. Portanto, a primeira é sempre a transparência é fundamental, portanto, os consumidores eles valorizam marcas que explicam de forma clara, simples e honesta o que é que fazem com os seus dados. E lá está aquilo que falávamos há bocadinho de calçar o sapato do outro, não é? Portanto, nós também somos consumidores e nós também queremos que as marcas que guardam os nossos dados também tenham tenham esta forma de encarar e esta forma de se apresentarem. Portanto, comunicar aqui de forma clara e honesta com os consumidores o que é que elas vão fazer com os seus dados, como é que os vão armazenar, quem é que terá acesso, durante quanto tempo. Portanto, isto é importante num processo de comunicação transparente com o consumidor.
E devemos sempre garantir aqui algumas coisas, não é? Portanto, utilizar linguagem acessível nas nossas políticas de privacidade, sem aqueles jargões legais que as pessoas depois não entendem bem na prática o que é que aquilo quer dizer. Portanto, temos que garantir que a pessoa consegue efetivamente perceber o que é que está lá escrito, consegue entender na prática para que é que vai ser usado, indicar de forma clara quem é que recolhe os dados, porquê, durante quanto tempo é que vão ser armazenados e com quem é que eles vão ser partilhados. Criar centros de preferências para permitir ao utilizador gerir as suas comunicações, gerir as permissões também, com base nas suas necessidades. Portanto, uma dica poderá ser nós incluirmos aqui algumas explicações visuais, como ícones ou como tabelas, que pode ajudar a tornar aqui a política de privacidade um bocadinho mais compreensível. Eu vou-vos dar agora aqui um exemplo que eu acho que visualmente e em termos de informação é um dos mais bem conseguidos que eu poderia aqui partilhar com vocês, que é um exemplo da Vorten. Portanto, eu gosto muito deste exemplo e vou só clicar aqui para nós conseguirmos ver. Pronto, este é o exemplo da Vorten, então. E eu gosto muito desta página porque eu acho que ela visualmente está muito agradável, acho que faz aqui um resumo do que é a política de privacidade. Tenho aqui um vídeo explicativo que eu também vou passar a correr daqui a bocadinho, que é uma espécie de, lá está, aqui de resumo para tentar facilitar um bocadinho a comunicação. E depois aqui mais abaixo, eles têm a possibilidade, eles fizeram aqui uma compilação das perguntas porventura, mais frequentes no que diz respeito à privacidade de dados, e eles dão a resposta. Portanto, a pessoa pode só clicar aqui para ter acesso à resposta a esta questão. E como eu dizia ali, de criar algumas tabelas ou algumas coisas que ajudem na parte visual, nós compreendermos um bocadinho melhor esta política de privacidade, e eles vão usando aqui alguns exemplos que têm efetivamente a utilização de tabelas, este é outro, e eu acho que isto é bastante intuitivo para a pessoa que está a ver, ela pode de facto, se tiver aqui alguma pergunta, tentar perceber se há aqui uma resposta mais imediata, e se não houver, tem sempre aqui a possibilidade de ver a política de privacidade na íntegra. Portanto, eu acho que é uma forma bastante simples e organizada de apresentar a informação, portanto, e que pode servir aqui como um exemplo e até como uma inspiração para nós. Vou pôr aqui o vídeo só para vocês verem também, porque eu acho que ele até está bastante engraçado. O futuro da tecnologia está mais transparente. E com ele, uma caixa de e-mail cheia de novas políticas de privacidade que vai ter todo o gosto em ler para no final dar o seu consentimento livre, específico, informado e explícito. Nós sabemos que não é a experiência mais excitante do mundo. Por isso, fizemos um vídeo para lhe facilitar a vida e para lhe assegurar que o que acontece entre si e a Vorten fica entre si e a Vorten. Com um novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, as empresas vão ter mais responsabilidades no tratamento dos dados pessoais dos clientes. O nome e a idade, e-mail, telemóvel e morada, credenciais de login eletrónico, localização, gostos e interesses. E para que é que usamos os seus dados? Para o conhecermos melhor. Porque quanto melhor o conhecermos, melhor podemos responder às suas necessidades e melhor é a qualidade do nosso serviço. Por exemplo, podemos pô-la a par das oportunidades e promoções que têm mesmo a sua cara. Enviar-lhe as suas compras para casa sem que tenha de ir a uma das nossas lojas ou até ligar-lhe a dizer que já pode levantar o telemóvel que deixou a reparar na Vorten Resolve. E o cartão Vorten Resolve ainda lhe permite aceder ao seu histórico de compras online e fazer uma devolução ou ativar uma garantia sem precisar do comprovativo de compra em papel. Acima de tudo, não queremos só respeitar a sua privacidade. Queremos oferecer-lhe uma experiência ainda mais cómoda e personalizada, com a mesma confiança de sempre. Afinal, o que acontece entre si e a Vorten, fica entre si e a Vorten. Vorten sempre. Pronto, este é um exemplo que eu gosto sempre de partilhar, porque eu acho que está bastante bem concebido. Acho que eles fizeram aqui um bom trabalho, mesmo na página. Acho que o conteúdo é de fácil acesso, de fácil interpretação. Portanto, eu acho que é um bom exemplo e deixo-vos aqui até para inspiração. Agora, a segunda boa prática ou tendência de mercado que eu identifico aqui é a questão da segurança, encararmos a segurança como um investimento e não como um gasto.
Portanto, a proteção de dados dos consumidores, ela deve ser vista, lá está, como um fator estratégico, não é? Que é essencial para a reputação da marca. Portanto, nós podemos implementar aqui uma série de coisas para tentar garantir esta segurança dos dados. Portanto, nós podemos implementar medidas técnicas como encriptação, como firewalls, como uma autenticação multifator para, de facto, garantirmos que a informação está segura. Podemos usar medidas organizativas como formação contínua e política interna de controle de acessos. Ok, isto aqui é muito importante nós, enquanto marca, enquanto organização, de facto garantirmos que apenas as pessoas que têm que ter acesso aos dados têm efetivamente acesso a dados, não é como se toda a organização devesse ter acesso aos dados, na verdade não deve, não é? Portanto, só pessoas cujo trabalho, cujas funções estão relacionadas com os dados é que devem ter acesso aos mesmos. Portanto, e nós também devemos aqui garantir que existe uma política interna neste sentido, que damos formação ajustada aos nossos colaboradores para, de facto, que eles também percebam a importância da proteção de dados e o que é que isto envolve, e para estarem todos muito cientes da legislação também, e realizar auditorias regulares de segurança e testes de vulnerabilidade para perceber se está tudo ok com os nossos sistemas, se temos que adotar algum tipo de medida adicional aqui no caso de proteção, de segurança, ou se está tudo ok para eles. Também pode dar-se o caso, se vocês acharem que faz sentido, de partilhar com os clientes algumas das medidas adotadas, porque isso também pode ajudar a criar aqui uma relação de confiança e a reforçar um bocadinho também a credibilidade da marca junto dos consumidores. Depois, eu identifiquei aqui em terceiro lugar a substituição de cookies de terceiros por dados próprios. Ok, portanto, nós há muito tempo que ouvimos falar da eliminação dos cookies, e isto é uma eliminação que tem sido feita de forma progressiva e com, portanto, esta meta já traçada, não é, de que o caminho será este. As marcas têm que começar a apostar cada vez mais em recolher dados diretamente dos utilizadores, não é? Com, obviamente, o devido consentimento, mas têm que o fazer e não estar só e apenas dependente de dados de terceiros. Portanto, algumas das boas práticas que nós podemos aqui definir será investir em estratégias de captação direta, como formulários, landing pages, programas de fidelização. Portanto, utilizar aqui plataformas de Customer Data Platform para organizar e ativar aqui os dados próprios que vamos recolhendo, promover interações significativas com os utilizadores, através de quizzes, de conteúdo personalizado ou de experiências exclusivas. Os dados próprios, obviamente que eles são muito mais fiáveis, muito mais éticos e sustentáveis a longo prazo, não é? E apostar aqui na construção de relações é muito mais eficaz do ponto de vista de marca do que estar apenas dependente de dados de terceiros. Depois aqui, em quarto lugar, identifiquei aqui oferecer um valor tangível em troca de dados. Portanto, os utilizadores, eles estão mais dispostos a partilhar dados pessoais se perceberem claramente o valor que recebem em troca. Portanto, quem é que aqui nunca deu dados em troca de um e-book, em troca de receber a gravação de um webinar, em troca de receber algum tipo de informação que de facto faça sentido na sua realidade. Portanto, as pessoas estão dispostas a fazê-lo, mas elas de facto têm que receber alguma coisa real e com valor em troca. Portanto, nós, do ponto de vista de marca, temos sempre que garantir que oferecemos benefícios reais, não é? Portanto, como descontos, como conteúdo exclusivo, como experiências personalizadas. Portanto, e se assim for, as pessoas normalmente estão disponíveis em dar os seus dados em troca, obviamente, desde que a comunicação também seja transparente. E é isto, não é? Portanto, outra vez, ser claro sobre como os dados recolhidos servem para melhorar a experiência do utilizador. Evitar pedir dados excessivos para ofertas genéricas. Isto também é uma coisa muito importante. O valor oferecido deve justificar os dados solicitados. Portanto, se eu estou a oferecer de facto alguma coisa que vai acrescentar imenso valor e que de facto eu preciso dos dados das pessoas para poder melhorar a experiência,
tem que ser uma coisa que justifique, não é? Portanto, eu não posso oferecer um documento muito básico que de facto não vai acrescentar muito valor e pedir uma catrafada de dados. Portanto, tem que haver aqui uma relação de equilíbrio entre a quantidade de dados e o tipo de dados que nós pedimos e, obviamente, aquilo que nós estamos a oferecer em troca. Portanto, comunicar com foco na proposta de valor para o utilizador é sempre muito mais eficaz do que centrarmos aqui a nossa mensagem na recolha de dados. Depois, e por último lugar, eu coloquei aqui a atualização contínua sobre regulamentações. Portanto, todos nós sabemos, a legislação de proteção de dados está em constante evolução e o cumprimento hoje não vai garantir conformidade amanhã, não é? Portanto, nós temos sempre que garantir que vamos acompanhando as alterações ao RGPD, ao CCPA, ao LGPD, portanto, e a toda e qualquer outra norma que seja relevante para o nosso negócio e na nossa realidade. Designar um encarregado de proteção de dados quando fizer sentido e quando é que pode fazer sentido nós, de facto, designarmos um encarregado de proteção de dados, que é alguém na organização que esteja responsável por gerir tudo o que é a proteção de dados e garantir a conformidade em todas as nossas ações. Quando é que faz sentido, de facto, que existe esta personagem? Quando o foco da empresa em termos de negócio se centra quase todo ele nos dados recolhidos. Ou quando nós já temos uma base de dados com uma dimensão considerável, em que de facto achamos que faz sentido nós termos alguém na organização que vai garantir uma boa utilização daquela informação e que de facto vai garantir que todas as equipas, todos os departamentos agem em conformidade com o RGPD e portanto que tudo flui da forma que deve fluir. Se nós também acharmos que não faz sentido na nossa realidade nós termos alguém responsável por isto, nós podemos sempre recorrer a assessoria externa especializada, sempre que fizer sentido, por exemplo, sempre que houver quando há uma atualização de alguma legislação, para de facto nós garantirmos que a informação que nós, as práticas que nós temos em execução, que estão alinhadas, ou perceber até eventuais ajustes que nós temos que fazer à nossa atuação, portanto poderemos então aqui recorrer a algum tipo de assessoria externa para de facto identificar o que é que tem que ser melhorado, ou eventualmente até perceber que está tudo ok, que não há mais nada que possa ser feito para otimizar o processo. E também manter as equipas atualizadas através de formações periódicas, através de material de apoio. Eu identifico aqui, obviamente, algumas equipas que porventura estarão mais relacionadas aqui com a parte das dados, nomeadamente, obviamente, o marketing, não é? A equipa de vendas também, porque estará em contacto com as pessoas, portanto, eles também têm que estar sempre informados daquilo que é a legislação e quais é que são as diretrizes que estão definidas para o tratamento de dados, e depois a equipa da IT, que não vai lidar diretamente com os dados, mas que constrói os sistemas, não é? E que trabalha os sistemas e que monta todo o sistema para nós trabalharmos e nós recolhermos e nós processarmos aqui então os dados. Portanto, estes serão porventura os departamentos que tenham que estar mais atualizados através de formação, diria, e de material de apoio. Portanto, acompanharmos as atualizações através de fontes oficiais, não é? Como a CNPD em Portugal ou o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, é uma boa forma de garantirmos que estamos sempre em conformidade e não ficamos aqui para trás. Ok, agora chega aqui um assunto um bocadinho mais sensível, não é? Que é a violação de dados. Portanto, o que fazer quando acontece uma violação de dados. Mas antes de perceber o que é que temos que fazer, temos que perceber um bocadinho melhor o que é considerado uma violação de dados. Portanto, nós quando falamos de violação de dados, não estamos apenas a falar de hackers ou de ataques informáticos que são assim muito sofisticados e muito complexos. O conceito é um bocadinho mais abrangente, não é? Portanto, há aqui várias coisas que podem ser classificadas como uma violação de dados. E, na verdade, isto acontece sempre que há uma quebra de segurança que leva, de forma acidental ou intencional, à destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado a qualquer tipo de dados.
Portanto, imaginemos aqui alguns cenários, para nós percebermos um bocadinho melhor na prática o que é que isto significa. Portanto, se um e-mail com dados confidenciais for enviado para um destinatário errado, por exemplo, isto já é considerado uma violação de dados, ok? Um outro exemplo, portanto, um portátil que contém base de dados que não está encriptado, perdeu-se. Isto também é considerado uma violação de dados, ok? Portanto, nós não estamos só aqui a falar de ataques informáticos aos nossos sistemas que vão comprometer a segurança e a informação dos dados que nós temos armazenados, mas estamos também aqui a falar de forma mais abrangente de outro tipo de coisas que podem também ser consideradas uma violação de dados, ok? E o que é que acontece quando existe uma destas situações? Portanto, de acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a empresa ela dispõe de até 72 horas para notificar a autoridade de controlo. Em Portugal falamos da CNPD e nós também vamos perceber um bocadinho melhor quem é a CNPD e o que é que ela faz. Mas nós temos então 72 horas para notificar a autoridade de controlo a partir do momento em que temos conhecimento da violação. Okay? Portanto, não é a partir do momento em que a violação acontece, mas sim a partir do momento em que nós temos de facto conhecimento de que ela aconteceu. E para além disso, se esta violação representar um elevado risco para os titulares dos dados, ou seja, dependendo aqui do tipo de informação que é partilhada, que é exposta, nós temos também a obrigação legal de os contactar diretamente, explicar o que é que aconteceu e dizer o que é que estamos a fazer para resolver a situação. Okay? Posso-vos dar um exemplo, não sei, eu acho que foi o ano passado, ou há 2 anos, que aconteceu uma violação de dados na Sport Zone, em que nós recebemos um e-mail. Eu, pelo menos, enquanto consumidora, recebi um e-mail a dizer que tinha havido, de facto, uma violação de dados, a explicar um bocadinho quais é que eram os dados que estavam comprometidos e o que é que eles estavam a fazer para resolver. Portanto, isto é uma obrigação legal que nós temos que fazer caso exista uma destas situações, ok? Pronto, obviamente que todos nós entendemos que estas situações, elas têm implicações muito sérias. Desde logo, claro, podem resultar em multas que são muito pesadas, e nós vamos no slide seguinte perceber um bocadinho melhor estas multas. Mas as consequências, às vezes mais visíveis, nem sempre, né, nem são aqui a questão financeira. Obviamente que a questão financeira é importante, é importante para a empresa, especialmente dependendo aqui do volume de que estamos a falar, mas as consequências, a consequência maior, porventura, será a perda de confiança por parte do consumidor, não é? Porque ele de facto confiava naquela marca para proteger os seus dados e de repente houve aqui uma violação e pode gerar-se aqui uma perda de confiança. E, obviamente, que uma má gestão deste incidente pode arruinar completamente uma marca, não é? E nós todos sabemos que construir uma reputação leva tempo e muito esforço, mas fazer com que de facto essa reputação se perca é uma coisa que pode ser bastante rápida e depois recuperar outra vez aqui pode ser bastante complexo e bastante custoso e moroso para a empresa. Portanto, como nós falávamos aqui há bocadinho, muitas violações ocorrem por falhas básicas, não é? Portanto, acesso excessivo, outra vez, falamos aqui do acesso excessivo à base de dados por parte de colaboradores, palavras-passe que sejam muito fraquinhas, falta de atualização de softwares, a má gestão por parte dos fornecedores. Portanto, nem sempre são ataques assim, altamente sofisticados e planeados, né? Às vezes é simplesmente alguém que não recebeu formação suficiente. Portanto, e nós, enquanto entidade, enquanto organização, temos mesmo que garantir que de facto as pessoas têm a formação que precisam para executar o seu trabalho e para não pôr em prática aqui não porem em causa aqui nenhuma destas situações. E claro, como em tudo, a prevenção é sempre a melhor resposta que nós podemos dar. Lá está, garantir formação contínua, controlar os acessos, garantir uma encriptação dos dados, definir muito bem os procedimentos e revê-los de forma regular. Portanto, tudo isto conta quando nós estamos a falar de prevenção, não é? Mas mesmo com todas as prevenções, obviamente que pode acontecer aqui algum tipo de incidente. Por isso, é muito importante nós termos definido um plano de resposta a incidentes, ok? Portanto, saber muito bem quem é que faz o quê, como comunicar, quer internamente, quer externamente,
e perceber como é que nós podemos minimizar o impacto disto nesta situação, não é? Para além de que todo isto, esta forma como nós vamos lidar com o incidente e como nós vamos resolvê-lo, ela vai ter muito impacto para nós, vai ter muito impacto para nós na forma como nós nos posicionamos com o nosso consumidor, porque ainda que tenha acontecido, ele vai perceber que nós de facto estamos empenhados em responder, estamos empenhados em resolver da melhor forma e o mais rapidamente possível, mas também para a própria autoridade que vai, no fundo, perceber o tipo de sanção que nós vamos sofrer. A sanção também está dependente um bocadinho da forma como nós respondemos ao incidente, ok? Portanto, eu acho que a mensagem principal para mim, quando nós falamos aqui de algum tipo de violação de dados, é que o mais importante é nós percebermos que a proteção de dados não é apenas uma exigência legal, ok? Portanto, vai muito para além disso, vai muito para além da parte legal, isto é uma responsabilidade ética que nós temos, e num mundo cada vez mais digital, é mesmo importante que as marcas também sejam cada vez mais transparentes com os seus consumidores e é certo e sabido que as marcas que lidam bem com estes temas são também aquelas que ganham mais confiança e mais lealdade por parte dos seus consumidores, não é? Portanto, uma boa preparação aliada à transparência, à responsabilidade, pode transformar mesmo um potencial desastre numa oportunidade incrível para demonstrar maturidade, compromisso, profissionalismo e responsabilidade, não é? Portanto, no fundo, é isso que os consumidores também procuram. Não é marcas que não cometam erros, não é marcas que estejam sempre na vanguarda de tudo, mas que quando acontece um incidente, quando acontece algo que foge um bocadinho ao nosso controle, nós saibamos de facto e realmente controlar a situação, que comuniquemos com transparência, com honestidade, com responsabilidade. Portanto, isto é tudo muito mais valorizado do que, de facto, as marcas também que nunca cometem aqui nenhum tipo de erro. Agora, falando aqui das sanções por incumprimento, pronto, este é porventura o maior fator de decisão para as empresas quando nós estamos aqui a falar de proteção de dados, é o medo de facto das sanções. E, efetivamente, o RGPD prevê sanções administrativas muito pesadas. Portanto, nós estamos a falar de multas que podem chegar até aos 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual mundial da empresa, consoante sempre o que for mais elevado. E o que é isto do volume de negócios anual mundial da empresa? Ok, imaginemos então que uma empresa ela tem atividade a nível internacional, portanto tem atividade em vários mercados, e vamos imaginar que Portugal é o mercado mais pequeno, portanto representa um volume de negócios mais pequeno, não é, no volume total da empresa, e houve efetivamente uma violação de dados em Portugal, portanto a empresa vai sofrer uma sanção, mas o valor da sanção ele não é só calculado com base no volume de negócios anual de Portugal. Portanto, ele vai ser calculado com base no volume de negócios anual a nível mundial da empresa. Por isso é que faz com que os valores, de facto, sejam muito altos. Por isso, é um bocadinho isto que significa. Mas agora, nós temos aqui dois tipos de sanções, ok? E é importante nós percebermos o que é que distingue as infrações mais leves das infrações mais graves, porque até o valor é diferente, como vocês podem aqui ver, ok? Portanto, as infrações mais leves, digamos assim, elas podem resultar numa coima até 10 milhões de euros, ou 2% do volume anual a nível mundial, e isto pode aplicar-se, por exemplo, à falta de documentação adequada, ou a falhas em manter registros de atividades de tratamento, por exemplo. E depois temos as infrações mais graves, que podem resultar numa coima até 20 milhões de euros, ou 4% do volume de negócios anual. E aqui enquadram-se falhas como o tratamento de dados sem base legal, a violação dos princípios fundamentais do RGPD, o não cumprimento dos direitos dos titulares, que era aquilo que falávamos há bocadinho. Portanto, tudo isto pode resultar em sanções assim um bocadinho mais elevadas, ok? Portanto, cada país da União Europeia tem a sua autoridade supervisora, que aplica as multas em função da gravidade, da negligência, da duração da infração e da cooperação demonstrada pela empresa, ok? Portanto, por isso é que eu há bocadinho dizia
que também a forma como a empresa vai lidar, vai gerir aqui esta situação, vai ter impacto também na sanção que ela vai sofrer, ok? Portanto, exemplos reais mostram-nos aqui também que até pequenas empresas ou associações podem ser sancionadas, não é? Por vezes nós temos a ideia que, não, são as empresas de grandes dimensões, como a Meta ou a Google ou um Continente em Portugal, vão ser sancionadas. Isto não é verdade, portanto, nós nunca sabemos quando é que a entidade vai decidir fazer aqui uma inspeção e, portanto, ela pode escolher qualquer site, qualquer empresa, qualquer marca para fazer uma inspeção e, de facto, se ela encontrar coisas que não estão conforme, portanto, pode aplicar uma sanção e aí não, a dimensão da empresa não conta, não é? Conta apenas do volume de negócios para a definição do valor a sancionar, mas não para a sanção em si, ok? Mas, como dizia, o verdadeiro custo, para além das multas, né, para as marcas, vai para além disto. Portanto, falamos de perda de confiança, falamos de dados reputacionais, falamos de quebra de parcerias comerciais, até porventura, e, obviamente, que dependendo do tipo de dados que são expostos, podemos falar de ações judiciais por parte dos titulares, não é? Portanto, dependendo aqui dos dados que são expostos, pode também dar-se o caso de haverem ações judiciais contra a marca. Portanto, e para mim, a conformidade não deve ser vista mesmo como um custo, mas como um investimento, não é? Porque se nós garantirmos que desde o primeiro minuto, que desde o início, que nós nos esforçamos por, de facto, garantir a conformidade em todas as nossas ações, isto nunca vai ser um custo, não é? É um investimento, porque nós estamos a trabalhar na nossa reputação, estamos a trabalhar na nossa relação com os nossos consumidores e, portanto, isto é um investimento para garantir que o negócio funcione da forma que tem que funcionar, também no que diz respeito a esta questão da privacidade dos dados. Pronto, agora vamos falar aqui um bocadinho sobre o contexto português. Portanto, para além do RGPD, que é aplicável a toda a União Europeia, cada país tem também a sua própria autoridade nacional, que é responsável por supervisionar a aplicação da legislação da proteção de dados. Em Portugal, esta autoridade é a CNPD, que significa Comissão Nacional de Proteção de Dados. E a CNPD tem como funções fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação relativa à proteção de dados, pessoais, obviamente, incluindo aqui a aplicação de sanções em caso de incumprimento. Ok? Portanto, para além disto, também emite aqui pareceres, orientações, deliberações, que ajudam as empresas a interpretar e aplicar corretamente o RGPD e a legislação nacional complementar. É também a CNPD que os titulares dos dados podem apresentar queixas, caso sintam que os seus direitos não foram respeitados por uma entidade pública ou privada, aqui não importa. Em Portugal, também temos uma Lei Nacional de Execução do RGPD que clarifica alguns pontos do Regulamento Europeu em contexto nacional, não é? E aqui podemos falar de algumas coisas, como o tratamento de dados no contexto laboral, a vigilância, o regime sancionatório, portanto, tudo isto é clarificado então aqui por esta lei nacional. É importante acompanhar sempre as orientações da CNPD, porque podem ter impacto direto nas nossas práticas de marketing digital, como por exemplo deliberações sobre cookies, sobre o consentimento para envio de comunicações eletrónicas e até mesmo sobre a conservação de dados. Portanto, é sempre importante nós garantirmos que estamos a acompanhar as orientações e que de facto cumprimos aquilo que nos pede a CNPD. E ter uma relação de cooperação e de respeito pelas recomendações do CNPD, obviamente que também é uma boa prática, que ajuda a demonstrar uma vez mais accountability e compromisso com a conformidade, né? Portanto, a autoridade também percebe que nós estamos então envolvidos neste processo e que de facto queremos garantir que cumprimos e que nos esforçamos e que nos preocupamos com esta questão também. Agora, e aqui como um jeito para um bocadinho finalizar aqui a apresentação, eu gostava de referir aqui alguns benefícios, quer para as marcas, quer para os consumidores, porque eu sei que muitas vezes nós olhamos sempre aqui para a proteção de dados como uma coisa muito pesada, que seja muito, muito complexa e é quase como um peso para as marcas, mas eu acho que na verdade traz bastantes benefícios, não é?
não é só uma obrigação, na verdade, acho que é uma oportunidade de posicionamento ético e competitivo para a marca. Portanto, as marcas que respeitam mais a privacidade, elas destacam-se mais no mercado saturado. Na verdade, a verdade é essa, não é? Os consumidores sentem-se muito mais seguros ao interagir com estas marcas, o que resulta, obviamente, em maior lealdade, em melhores taxas de conversão e num menor risco legal. Portanto, a proteção de dados deve ser sempre vista como parte da estratégia de marketing e não como uma parte separada, ok? Portanto, eu acho que nós temos que seguir sempre passo a passo, lado a lado com a política de privacidade de dados. Ela tem que estar incluída nas nossas estratégias de marketing, ela tem que estar incluída sempre nas nossas conversas, quando nós definimos novas campanhas, novas formas de comunicar com os consumidores. Portanto, nós temos sempre que pensar aqui do ponto de vista do, do ponto de vista da política de privacidade. E também temos sempre que garantir que as nossas equipas estão envolvidas, que elas conhecem os procedimentos, que elas conhecem as boas práticas. Portanto, nós temos também que passar isso para elas e nós temos essa responsabilidade. Portanto, eu acho mesmo, eu acredito mesmo que qualquer profissional de marketing tem de facto que ter este conhecimento, que tem que ter esta envolvência da parte da política de privacidade de dados, porque é uma coisa fundamental no nosso trabalho, que faz parte do nosso dia a dia e nós temos que nos sentir confortáveis para gerir estas situações. Obviamente que nós não conhecemos todos os meandros jurídicos e não temos que o fazer, nós também temos o departamento jurídico que nos apoia, que nos auxilia, e mesmo quando nós temos alguma dúvida, obviamente que o meu primeiro contacto é sempre com o departamento jurídico para garantir que de facto aquilo está em conformidade. Mas nós temos que ter um conhecimento aqui básico para podermos fazer o nosso trabalho de uma forma segura, de uma forma transparente e responsável, ok? Pronto, eu acho que isto era assim a mensagem que eu tinha para vos dar. Obviamente que agora vai haver aqui espaço então para nós podermos ter aqui um debate, responder algumas questões que vocês eventualmente tenham. E pronto, espero que tenha sido uma sessão útil, tenha respondido algumas questões que vocês tenham do vosso lado. E pronto, estou disponível então para fazer aqui, para responder então algumas das vossas questões. Muito obrigado, Diana. Foi realmente uma apresentação muito interessante. Por isso, acho que agora temos um bocadinho aqui para abrirmos o debate, questões que possam surgir. Eu tenho algumas questões, até também aqui para lançar. E aproveito, então até faço a abertura das questões. Uma vez que nós, cada vez mais, nós estamos e somos bombardeados com a necessidade de ceder dados, seja e-mail, contacto telefónico, a nossa localização, eu pergunto-me, com uma legislação que é europeia, uma legislação nacional, que temos um regulamento para RGPD, CNPD, ou seja, uma série aqui de partes legais de diversas entidades. Nós temos em Portugal equipas que possam fiscalizar e que depois possam realmente ir atrás deste tipo de situação e de coimas tão pesadas como há pouco nós vimos. Há algum histórico? Há algo mais? Sim, portanto, existe histórico, sim, não consigo agora assim dizer os números, mas efetivamente sim, nós temos a Autoridade Nacional, o CNPD, que de facto fiscaliza as empresas e de facto que aplica as sanções correspondentes com o tipo de infração que encontra. E nós temos aqui de facto dois tipos de inspeções que podem ser feitas, ok? Portanto, nós temos aquela que é a fiscalização que pode acontecer porque de facto eles decidem que vão fazer, portanto, sem aqui nenhum tipo de denúncia, mas também temos aquela que pode ser por denúncia, ou seja, nós, enquanto consumidores, e se nós sentirmos que os nossos dados não estão a ser respeitados pela marca, pela empresa, nós podemos fazer uma denúncia à CNPD, que de facto depois poderá fazer aqui uma fiscalização à empresa e perceber de facto se eles estão ou não a violar aquilo que é o RGPD e, se sim, identificar quais é que são as infrações que estão a ser cometidas e depois aplicar então a coima em conformidade. Portanto, isto acontece. Não sei dizer agora aqui de facto números de dados concretos de situações em que tenha acontecido, mas sim, acontece e estes poderão ser os dois motivos principais, portanto, ou aqui através de denúncia
ou então uma inspeção de forma independente e sem qualquer tipo de agravante à partida. Obrigado, Diana, pela ajuda. Não sei se alguém mais tem alguma questão que queira colocar. Diana, relativamente então acho que vou colocar aqui outra questão. Sim, Relativamente a claro, força. situações de necessidade por parte das empresas para se poderem inteirar sobre este tipo de legislação, a sua aplicação, o melhor será sempre partir pelos contactos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é mais por aí, ou como é que as empresas podem salvaguardar? Sim, eu diria que, portanto, a CNPD é sempre uma boa fonte de informação, portanto, eles partilham sempre as diretrizes, seguidas também a nível europeu, portanto, será uma boa fonte para as empresas de facto garantirem acesso a estas atualizações que existem sobre esta área. Também o website da União Europeia, portanto, eles têm também uma área específica para o RGPD, em que também esclarece uma série de dúvidas, ou tem também uma parte das FAQ, não é, em que são as perguntas mais frequentes feitas pelas empresas, pelas marcas, e portanto eles também vão respondendo e serão porventura os dois locais mais fáceis e acessíveis para ter acesso à informação. Obviamente também que sempre que há necessidade, ou se nós de facto queremos fazer aqui, por exemplo, uma auditoria para percebermos se de facto a nossa empresa está em conformidade, se há alguma coisa que nós tenhamos que melhorar, podemos também sempre tentar pedir um apoio jurídico ou tentar contratar de facto alguém que possa ajudar-nos aqui a perceber se a nossa empresa, se a nossa marca, a nossa organização cumpre na íntegra aquilo que são as diretrizes e perceber, identificar até alguns pontos de melhoria que tenham que ser implementados. Obrigado. Nada dessa. Bem, eu penso que a apresentação tenha sido esclarecedora. Acho que a audiência ficou muito mais esclarecida quanto a esta parte do marketing digital e tudo que temos de ter em atenção quanto à proteção de dados. Por isso, agradeço a apresentação, agradeço toda esta dinâmica. Volto a referir, pronto, o save the date do nosso próximo e último workshop, que vai ser no dia 20 de maio. Peço que possam participar, colocar já nas vossas agendas. Relativamente às ações que a Inove Cluster vai fazendo, vai promovendo, acompanhem-nos nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, também no nosso site, onde está sempre atualizado com todo o nosso programa, e será sempre a melhor forma e a mais direta de verem aquilo que nós estamos a fazer, que estamos a desenvolver e que possam participar. Mais uma vez, Diana, muito obrigado. E a todo o auditório, muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença nesta ação. Ficamos então a aguardar pelo próximo workshop. A todos um bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e bom dia. Adeus, até uma próxima. Obrigado, bom dia.